casa, queridos irmãos, que a graça e que a paz do Senhor Jesus seja com cada um de vocês. Estamos nós aqui em mais um dia da semana, semanalmente, onde nós nos reunimos para então abordarmos algum tema ou algum assunto no que diz respeito à palavra de Deus. E com grande alegria nós nos reunimos por mais uma vez para exaltarmos e glorificarmos ao nome do Senhor Jesus. E no dia de hoje, nós iremos abordar o seguinte tema: os benefícios do arrebatamento da igreja. Nós, cristãos pentecostais, cremos e acreditamos que muito em breve Jesus Cristo há de vir para buscar o seu povo, para buscar a sua igreja, para buscar os seus escolhidos, para buscar os fiéis, aqueles que no seu coração creram e acreditaram verdadeiramente em todas as promessas de Deus. Porém, sem perca de tempo, hoje eu quero ler um texto aonde nós iremos fazer por meio desse texto um direcionamento para o assunto no que diz respeito ao arrebatamento da igreja. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 50 em diante, diz assim a palavra de Deus: Isto afirma, irmãos, que a carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu agrilhão? O agrilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Lemos na noite de hoje um texto presente dentro do capítulo 15 da primeira carta escrita pelo apóstolo Paulo para ser dirigida aos irmãos em Corinto. Como já foi destacado aqui no começo, o tema da mensagem hoje é os benefícios do arrebatamento da igreja. Eu destaquei aqui da seguinte forma: o apóstolo Paulo, dentro das muitas palavras relatadas dentro da sua carta,
apresenta os dois relatos, a qual nos mostra claramente, ou é expressado claramente, ou se dirige diretamente ao assunto que diz respeito ao arrebatamento da igreja. É interessante que dentro da palavra de Deus existe pelo menos, se eu não me engano, 2.879 promessas acerca da vinda do Messias. Dessas mais de 2.000 promessas, arredondando, ou quase 3.000 promessas, 318 estão presentes dentro somente do Novo Testamento. É como se a Bíblia pulsasse e despertasse-nos para estarmos prontos e preparados para a vinda do Senhor Jesus. É como se praticamente o Antigo e o Novo Testamento abrissem os nossos olhos para que nós possamos entender que o Cristo que prometeu acerca da sua vinda, como está escrito, ele virá e não tardará. Os textos a quais o apóstolo Paulo, dentro das suas cartas, fala claramente acerca do arrebatamento da igreja. Primeiro, é esse texto ao qual nós lemos em 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 50 ao 58. Mas há outro texto em Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 16, quando então o mesmo apóstolo Paulo ele vai dirigir essa grande esperança aos irmãos da igreja em Tessalônica, dizendo da seguinte forma: e aparecerá no céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus em suas mãos. Os que estiverem mortos ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, ou se estivermos vivos, seremos ou teremos os nossos corpos transformados e seremos arrebatados para nos encontrarmos com o Senhor nos ares. E um dos textos mais bonitos que eu acho da Bíblia Sagrada é a parte final, quando então o apóstolo Paulo conclui essa expressão dizendo: e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, essa promessa, ela diz respeito à eternidade com Deus. Falar do arrebatamento da igreja é falar do momento mais aguardado e mais esperado por todos os salvos em Cristo. É exatamente isso que você está ouvindo. Falar do arrebatamento da igreja é falar do momento mais aguardado e mais esperado por todos os salvos em Cristo. É por isso que nós lutamos. É por isso que nós renunciamos o mundo. É por isso que nós lutamos com todas as nossas forças para não sermos dominados pelos nossos desejos, pelas nossas próprias vontades, pelo aquilo que, de certa forma, tenta nos tragar, chamado pecado. Nós ansiamos por esse momento da vinda do Senhor Jesus, aonde Ele arrebatará a sua igreja. E como eu destaquei aqui no texto presente, eu disse que o arrebatamento da igreja é o momento mais aguardado e mais esperado por todos os salvos em Cristo. Agora você pode me questionar exatamente dessa forma: James, quem são os salvos em Cristo? Os salvos em Cristo são todos aqueles que um dia tomaram a decisão de se converterem a Cristo. E após
confessarem a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, passaram a viver uma vida de fidelidade e de compromisso para com o Senhor. Os salvos em Cristo não é simplesmente aquela pessoa que um dia levantou a sua mão dizendo: eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador, e não renunciou ao mundo, continuou nas mesmas práticas, nos mesmos erros, continuou abraçando o pecado, adultério, prostituição, idolatria, pornografia. Ou seja, esses não são salvos em Cristo. Os verdadeiros salvos em Cristo são aqueles que levantaram as suas mãos, confessaram Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas e passaram a viver uma vida de renúncia. Começaram a observar, ler e estudar a palavra de Deus e entenderam o que Deus espera dele. Os salvos em Cristo são aqueles que, no seu coração, mesmo quando o mundo veio sobre ele, as lutas, as perseguições, as tristezas, as crises, os escarnecedores vieram sobre ele, os blasfemos vieram sobre ele, e ele, em meio à luta, à perseguição, em meio a todo o caos em que o inimigo coloca ao nosso redor, em nenhum momento ele parou, ele desistiu, ele retrocedeu, mas lutou com todas as suas forças para não abandonar a fé em Cristo Jesus. Se você quer conhecer bem ou entender bem o exemplo dos salvos em Cristo, lê a história da igreja. Lê a história da igreja no primeiro século, no segundo século, no terceiro, ou ao longo de toda a história, aonde então cristãos perdiam casas, perdiam emprego, perdiam propriedades, perdiam riquezas, perdiam negócios. Mesmo eles sendo perseguidos e oprimidos, eles não renunciavam a Cristo. Eles tomaram a decisão de abrir mão de tudo que esse mundo oferecia por amor a Cristo. Os salvos em Cristo são aqueles que, quando o Império Romano começou a perseguir eles, decretou em Roma que o cristianismo era proibido, era ilegal, e as pessoas poderiam denunciar qualquer cristão. E quando eles eram denunciados, eles iam diante dos imperadores, diante das autoridades, e mesmo ameaçados de morte, não renunciavam à sua fé em Cristo Jesus. O verdadeiro salvo em Cristo, que irá participar dessa grande reunião nos ares, que irá participar desse grande evento, aonde então Cristo estará descendo e nós iremos subir para nos encontrarmos com Ele nos ares. Só terá o privilégio de desfrutar desse momento os verdadeiros salvos em Cristo. E nós entendemos que os salvos em Cristo são aqueles que confessaram a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas e abriram mão de tudo por amor a Ele. Eu destaquei aqui no estudo uma pergunta: por que eu devo crer? Ou por que eu devo acreditar no arrebatamento da igreja? Já que, como Pedro disse em 2 Pedro 3,3, diz que muitos escarnecedores surgirão perguntando aonde está o cumprimento da promessa acerca da vinda do Senhor. Por que eu devo continuar crendo? Por que eu devo continuar confiando? Ou por que eu devo permanecer acreditando no arrebatamento da igreja? Visto que antes de eu me converter a Cristo, no ano de 2009, já há muitos e muitos anos, ou centenas de anos, pessoas pregavam e ministravam acerca da vinda do Senhor.
E após esses 15 anos em que eu me converti, ou pouco mais de 15 anos de convertido, hoje nós não ouvimos mais mensagem da cruz, mensagem de salvação. Hoje as igrejas não pregam mais, porque hoje o centro das mensagens são os homens, são os seres humanos. Mas no meu tempo ainda ouvia muita mensagem acerca de santificação, batismo com o Espírito Santo e sobre o arrebatamento da igreja. Há muitos e muitos anos tem se pregado acerca disso. E lá na carta, ou na epístola, na segunda epístola escrita por Pedro, no capítulo 3, versículo 3, os irmãos, eles estavam sendo bombardeados por aqueles escarnecedores que zombavam dele e diziam: cadê a promessa? Há quanto tempo eu tenho ouvido acerca dessa promessa que esse Jesus vai vir e ele vai arrebatar a igreja, ele vai levar a igreja, e Pedro ali está exortando a igreja a permanecer fiel ao Senhor. Mas a pergunta que eu fiz aqui hoje é exatamente essa: por que eu devo continuar crendo e acreditando na promessa no que diz respeito ao arrebatamento da igreja? Eu te darei alguns motivos. Primeiro, por que eu devo crer na promessa da vinda do Senhor? A resposta é simples: porque foi uma promessa feita por Deus. Tudo o que está escrito na Bíblia é a palavra de Deus. Porque eu devo permanecer crendo e acreditando na promessa do arrebatamento da igreja ou da vinda do Senhor? A resposta é simples: porque foi uma promessa feita pelo próprio Deus. Se você estudar a Bíblia Sagrada de Gênesis a Apocalipse, uma das coisas que você vai ver é Deus cumprindo todas as suas promessas. Ainda que a promessa se cumprisse 100 anos depois, 200 anos depois, 500 anos depois, 700 anos depois, no caso do profeta messiânico Isaías, que profetizou acerca da virgem que daria à luz um filho 700 anos. E de repente, quando abrimos os evangelhos, nós iremos ver o cumprimento dessa promessa. Porque eu devo permanecer crendo e acreditando no arrebatamento da igreja? Simples: porque tudo que está escrito na Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. E Deus é poderoso para cumprir toda a sua palavra. Em João capítulo 14, está uma das promessas mais maravilhosas acerca da vinda do Senhor. É o próprio Senhor Jesus falando acerca da sua vinda. Em João capítulo 14, versículo 1, está escrito o quê? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não vos teria dito: eu vou preparar lugar. Mas em breve eu virei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu esteja, esteja vós também. O próprio Senhor Jesus fez a promessa. Se nós formos lá para o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, o relato vai dizer, o evangelista Lucas, que é o responsável por escrever um evangelho e o livro de Atos dos Apóstolos, ele vai começar apresentando: escrevi o primeiro tratado ao Teófilo acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas também a ensinar. E ele vai dizer que Jesus, após ter ressuscitado, ele permanece entre os seus discípulos
por um espaço de 40 dias, pregando e ensinando o que diz respeito ao reino de Deus. E de repente, se encontram eles no Monte das Oliveiras, e a Bíblia vai dizer que, enquanto Jesus está falando com os apóstolos, com seus discípulos, o número de pelo menos 120 estavam ali, Cristo começa a sua ascensão, ele começa a subir ao céu, a ir de volta ao lugar que é seu por direito, que é o trono à destra de Deus. E de repente ele está subindo, e o capítulo 1 de Atos dos Apóstolos vai dizer que uma nuvem oculta Jesus. E enquanto eles estão com os olhos fintos no céu, aparece varões de branco atrás de onde eles estavam, e faz um questionamento e faz a seguinte pergunta: por que estáis olhando para cima, varões galileus? Voltem para Jerusalém, preguem acerca de Cristo, anunciem o evangelho do Senhor, faça tudo quanto ele mandou vocês fazer, porque esse Cristo que subiu diante de vocês, da mesma forma, ele voltará. Então, por que eu devo crer? Por que eu devo confiar? Ou por que eu devo acreditar na promessa, no que diz respeito ao arrebatamento da igreja, a vinda do Senhor Jesus? Simples. Porque foi uma promessa feita por Deus. E nenhuma promessa e nenhuma palavra a qual Deus expôs na Bíblia caiu por terra. Os anos se passaram. Às vezes se cumpriu após 25 anos, outras vezes se cumpriu após 100 anos, outras vezes se cumpriu após 500 anos, outras promessas se cumpriram após 700 anos, mas a palavra de Deus sempre se cumpre. Semelhantemente ocorrerá e acontecerá no que diz respeito ao arrebatamento da igreja. Porém, quais os benefícios? Esse é o tema. Eu trouxe aí praticamente aí uns 20 minutos só de introdução, de 15 a 20 minutos só introduzindo, para preparar você, para levar você a entender quais os benefícios do arrebatamento da igreja. O primeiro benefício do arrebatamento da igreja é a garantia definitiva da salvação. O primeiro benefício do arrebatamento da igreja é a garantia definitiva e final que eu consegui alcançar a minha salvação. Nós não somos calvinistas. Todo pentecostal ele segue a fé arminiana. Nós não cremos naquela mensagem de eleição, predestinação. Nós cremos sim na mensagem de eleição e predestinação, só que de uma forma totalmente diferente do que o calvinismo prega. Nós não cremos naquela mensagem que diz: uma vez salvo, sempre salvo. Nós não cremos naquela mensagem que diz que é impossível um eleito, um escolhido, perder a salvação. Nós acreditamos que a salvação é para todos. Nós não acreditamos que Deus escolheu um para a salvação e outro ele escolheu já para lançar no inferno. Nós cremos e acreditamos que o evangelho tem que ser pregado a todos. E eu costumo dizer que realmente a salvação é para todos, mas infelizmente nem todos serão salvos,
porque virarão as costas para o Senhor Jesus. Porém, o arrebatamento da igreja, no momento em que nós formos arrebatados, no momento em que nós nos encontrarmos com o Senhor nos ares, nós podemos ter a certeza que ali ninguém mais pode nos tirar das mãos de Deus. Enquanto estivermos andando e caminhando por esse mundo, eu como homem, você como ser humano, está sujeito a cair, está sujeito a pecar, está sujeito a se desviar, está sujeito a abandonar a fé em Cristo Jesus e voltar para o mundo. Mas aqueles que permanecerem fiéis até o fim, a Bíblia diz, esses serão salvos pela nossa fidelidade. No momento em que nós formos arrebatados e nos encontrarmos com o Senhor nos ares, acabou. Ninguém mais, nada mais poderá tirar a nossa salvação. Nós estaremos diante do Senhor com o nosso corpo transformado e glorificado para a glória do Senhor Jesus. No momento em que você, no piscar de olhos, for arrancado da terra e você estiver com seu corpo totalmente transformado, incorruptível, glorificado diante de Deus, o que resta para você é só a eternidade. É só desfrutar da eternidade com Deus. É o estar para sempre com o Senhor, como diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Então, o primeiro benefício do arrebatamento da igreja é exatamente essa: a garantia definitiva de que nós conseguimos alcançar a nossa salvação. O segundo benefício do arrebatamento da igreja é o livramento da grande tribulação, um período em que o anticristo governará e que a ira de Deus será derramada sobre toda a terra. O primeiro benefício do arrebatamento da igreja é a garantia da nossa salvação. Se você foi arrebatado, é porque você conseguiu, você venceu, e nada e ninguém mais tirará de você a sua salvação e a sua eternidade com Deus. O segundo benefício do arrebatamento da igreja é o livramento da grande tribulação, é o livramento do período em que o anticristo governará sobre a terra e que a ira de Deus será derramado sobre todo o globo terrestre. Só nesse segundo benefício nós podemos destacar 3 pontos importantes. Livramento da grande tribulação, porque diferente do que muitos pregam e acreditam, os que a igreja vai passar pela grande tribulação, outros dizem que a igreja vai ser arrebatada no meio da grande tribulação, mas nós, assembleianos, cristãos, pentecostais, cremos e acreditamos que a igreja não passará pela grande tribulação, que nós seremos arrancados da terra antes disso. Nós seremos livres da grande tribulação, seremos livres das mãos do anticristo e não sofreremos quando a ira de Deus for derramada
quando a cólera de Deus for derramada sobre toda a terra. Quer ver quão angustiante e quão desesperador será o período da grande tribulação? Estuda sobre os selos, sobre as 7 taças, sobre as 7 trombetas. E nós iremos ver quão catastrófico será e como que a ira de Deus será derramado sobre todos aqueles que não subiram no arrebatamento da igreja. Então esse acaba sendo um grande benefício para os salvos em Cristo. Ser livres da grande tribulação, da perseguição, da maldade, da opressão do anticristo. Ser livre da ira de Deus que será derramado sobre aqueles que não foram arrebatados. Que benefício glorioso, reservado somente para os fiéis em Cristo Jesus. Primeiro benefício, a garantia definitiva da nossa salvação. Segundo benefício, o livramento da grande tribulação das mãos do anticristo e da ira de Deus que será derramada sobre a terra. Terceiro benefício do arrebatamento da igreja é o receber da maior vitória que alguém pode ter. O arrebatamento da igreja será a prova de que tudo o que nós passamos e sofremos nesse mundo valeu a pena. A maior vitória para o cristão, a maior vitória para o servo de Deus, será o momento em que ele for arrebatado da terra. Pessoas pensam que a maior vitória que alguém alcança é quando ele consegue ser curado de uma enfermidade. Pessoas exaltam isso. Outras pessoas pensam que a maior vitória que ele alcança é quando ele abre uma empresa e a empresa prospera. Outras pessoas pensam que a maior vitória que ele alcança é quando ele consegue comprar um carro do ano. É quando ele consegue um emprego. Eu não estou dizendo que isso é errado. Mas nada dessas conquistas e realizações podem ser comparadas com o momento em que nós formos arrebatados. O arrebatamento da igreja, podemos dizer, será uma das maiores vitórias do povo de Deus. Eu digo que será uma das maiores vitórias do povo de Deus, por quê? Porque quando nós olharmos para o passado, porque eu acredito que nós ainda teremos consciência, quando nós estivermos diante de Cristo e entendermos que vencemos lutas, que vencemos perseguições, que vencemos críticas, que vencemos dificuldades, que vencemos provações, que vencemos tentações, que vencemos tudo o que um cristão passa nesse mundo em dificuldade, porque Jesus, ele não enganou ninguém. Ele mesmo disse: no mundo tereis aflições. Quando então nós lembrarmos de tudo isso, nós iremos ver que valeu a pena ser fiel ao Senhor. Valeu a pena ser fiel a Deus. Valeu a pena não virar as costas para o Senhor. Valeu a pena permanecer em comunhão, em intimidade. Valeu a pena não sermos dominados pelos nossos desejos, não sermos dominados pela nossa vontade. Valeu a pena renunciarmos tudo que esse mundo tem para nos oferecer por amor a Cristo. Aí nós então poderemos
nesse dia, declararmos que verdadeiramente alcançamos uma grande vitória pela força e pelo poder de Deus. O quarto benefício do arrebatamento da igreja. Quarto benefício do arrebatamento da igreja é o começo da vida eterna com Deus. Dá para você pensar nisso? Dá para você tentar medir isso? Primeiro benefício, a garantia da salvação. Segundo benefício, o livramento da grande tribulação das mãos do anticristo e livramento da ira de Deus que será derramada sobre a terra. Quarto benefício, o começo da vida eterna com Deus. Eu destaquei aqui, Enquanto muitos estão lutando para conseguir e conquistar as coisas momentâneas e passageiras desse mundo, pela fé, nós lutamos e nos esforçamos por aquilo que é eterno. Enquanto muitos estão andando como loucos nesse mundo, deixam de ir para a igreja, deixam de fazer a obra de Deus, deixam de tirar momentos de intimidade e de relacionamento com Deus. Por quê? Porque valorizam mais as coisas desse mundo do que a eternidade com Deus. Estão abrindo mão da eternidade por coisas momentâneas e passageiras. Não entende que um dos grandes benefícios do arrebatamento da igreja será o começo da eternidade com Deus. Quando nós formos arrebatados, nós estaremos começando uma nova fase da igreja. Quando nós formos arrebatados, nós estaremos começando uma nova fase para os fiéis. Nós estaremos começando a viver e desfrutar da eternidade com Deus. Eu digo isso, nós estaremos começando por quê? Porque o arrebatamento da igreja é o começo da eternidade com Deus. Não tem como assemelhar. É impossível buscarmos qualquer coisa desse mundo e fazermos uma comparação, porque nada criado é eterno. Só existe um ser eterno, que é Deus. E Ele preparou o céu para o seu povo. Ele preparou o céu para que os fiéis, para que os verdadeiros servos de Deus pudessem ter esperança de salvação, para que os fiéis a Deus pudessem ter esperança de vida eterna, por meio do que Cristo fez na cruz do Calvário. E a pergunta que eu quero fazer para você nessa noite é exatamente essa. O que tem sido mais importante na tua vida? O que tem sido prioridade na tua vida? O que você tem valorizado mais? O que tem te tirado do propósito? O que tem levado a tua mente
abrir mão do céu ou abrir mão da eternidade com Deus é o teu trabalho? São os entretenimentos que você pode exercer, que vai satisfazer você momentaneamente? Mas eu te digo nessa noite, nada disto se compara ou se assemelha a uma vida eterna com Deus. Primeiro ponto, o primeiro benefício do arrebatamento da igreja é a garantia definitiva da nossa salvação. Se formos arrebatados, entendemos que alcançamos a salvação e nada e nem ninguém mais poderá tirar de nós a nossa salvação. Segundo benefício, livramento da grande tribulação, das mãos do anticristo e da ira de Deus que será derramada sobre a terra. Terceiro benefício, o arrebatamento da igreja nos concederá a maior vitória que nós podemos conquistar. Quarto benefício, o arrebatamento da igreja é somente o começo da eternidade com Deus. Quinto benefício do arrebatamento da igreja: a alegria de saber que confiamos em um Deus que é único e verdadeiro e que tem poder de cumprir todas as suas promessas. O quinto benefício do arrebatamento da igreja é a alegria, é o prazer, é a satisfação que nós iremos sentir dentro de nós, em saber que nós cremos e acreditamos em Deus, em saber que, porque nós cremos e acreditamos em Deus, é que nós fomos arrebatados. A alegria em nosso coração em saber que aquilo que Deus prometeu dentro da sua palavra se cumpriu. Agora imagina a tristeza, o desespero, a dor, a angústia e a aflição que aqueles que não creram em Deus, que aqueles que não acreditaram na palavra de Deus vão sentir. Enquanto eles sentirão arrependimento profundo, enquanto eles sentirão desespero profundo, angústia, aflição, os fiéis sentirão dentro de si uma grande alegria em ter crido na palavra de Deus, em ter acreditado em Deus, em ter confiado em tudo o que está escrito dentro da Bíblia Sagrada. Nós sentiremos plena e total alegria por estarmos na presença de Deus. Sexto e último benefício do arrebatamento da igreja. Eu poderia colocar aqui 10, poderia colocar 20, 30, mas aí a live ia se estender aí por 3, 4, 5 horas. Então eu sempre resumo alguns pontos para que então eu possa estar conversando e dialogando com vocês. Entenda que as lives que eu faço aqui, eu procuro fazer elas semelhante
a uma conversa que eu tenho quando eu vou conversar com um amigo meu. Às vezes eu vou para casa de algum amigo meu, estou em casa aqui tranquilo, a gente coloca uma garrafinha de café lá e começa a conversar da Bíblia, a colocar assuntos, e eles vêm com muitos questionamentos para mim. James, o que é que esse versículo quer dizer? Mas se esse versículo está dizendo isso, por que está falando? Explica para mim isso. E muitas vezes são pessoas que eu vejo que são mais inteligentes do que eu, são mais capazes do que eu. Aí eu penso que eles estão me alfinetando. Eu digo, eles sabem, mas vamos começar um diálogo aqui, a gente começa a dialogar. Então, quando eu gravo a live, alguma coisa, eu quero criar esse clima. Eu não quero criar aquele clima de estudo bíblico, que a gente vai parando. Se você achar que eu estou pregando alguma heresia aqui, procura na Bíblia e vê se os pontos que eu estou abordando aqui está fora da palavra de Deus. Se estiver fora da palavra de Deus, vai lá no meu privado lá e a gente conversa. Sexto e último ponto a ser abordado aqui. Quinto benefício do arrebatamento da igreja: poder ver o rosto daquele que por amor se desfez da sua glória, se fez homem e morreu no meu lugar. O sexto benefício do arrebatamento da igreja é poder estarmos diante daquele que por amor se desfez da sua glória, desceu à terra, habitou entre os homens, pagou um preço pelos meus e pelos teus pecados, quando ele morreu lá na cruz do Calvário. Aleluias. Poder se colocar diante dele, poder se colocar diante de Jesus, poder se colocar diante do unigênito Filho de Deus, aquele que não olhou para o tamanho dos meus pecados, aquele que não olhou para os meus defeitos, para as minhas falhas, para as minhas limitações, mas pagou um preço na cruz do Calvário por amor a mim e por amor a você também. Sexto benefício: poder estar diante de Cristo Jesus. Hoje os nossos olhos naturais não são capazes de ver Jesus. Nós cremos em Jesus pela fé. Nós cremos em Cristo Jesus pela fé, que Ele veio, se encarnou, viveu toda a sua vida sem pecado, fez sinais e maravilhas, mas no plano da salvação era preciso e necessário Ele ir à cruz, derramar o seu sangue e pagar um preço pelos meus e pelos teus pecados. E o arrebatamento da igreja nos dará a oportunidade de contemplarmos, como o hino diz, a face adorada do nosso Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus.
Glória a Deus. Aleluia. Oh Deus. Quantos benefícios eu apresentei hoje? Será que refletindo ou meditando em qualquer um que seja desses benefícios, no que diz respeito ao arrebatamento da igreja, será que você não é capaz de, por amor a Deus, por amor a Cristo, abrir mão de tudo para desfrutar de todos esses benefícios? Como eu disse aqui, é simplesmente um resumo. Eu, com a minha mente, eu poderia colocar aqui 10 benefícios acerca do arrebatamento da igreja, poderia colocar 15, poderia colocar 20. Mas a minha mente limitada, ela chegaria a um ponto que, quem sabe, eu não conseguiria colocar mais. Porque eu tenho plena certeza que o que Deus tem preparado para os fiéis que serão arrebatados vai além de qualquer pensamento humano, vai além de qualquer estudo, de qualquer intelecto, de qualquer teologia. O que Deus tem preparado de bom, ou acerca de benefícios, vai muito além do que qualquer estudo bíblico, do que qualquer comentário bíblico possa pensar ou imaginar. E o que eu tenho para dizer para você nessa noite é exatamente isso. Vale a pena ser fiel a Deus. Vale a pena renunciar ao mundo. Vale a pena abrir mão de tudo por amor a Deus. Não vire as costas para Deus por aquilo que os homens fazem. Não vire as costas para Deus por aquilo que as redes sociais divulgam de erros de seres humanos. Todo ser humano é errante, todo ser humano é falho. Todo ser humano carrega dentro de si, infelizmente, algo chamado pecado. A própria Bíblia vai dizer que aquele que disser que não peca, esse é mentiroso. Um grande número de pessoas virando as costas para Deus, renunciando a Deus, saindo da igreja por erros de pessoas. E a pergunta que eu faço para você nessa noite é exatamente essa. Qual mal que Deus te fez? Quantas vezes Deus errou com você? Ah, mas eu passei necessidade. Todo ser humano passa. Ah, mas eu vi nas redes sociais, eu vi nas mídias sociais que fulano, que cicrano, que beltrano é um líder da igreja, é não sei o que, e fez isso e fez aquilo. Ele fez por escolha própria. Deus nunca vai induzir nenhum ser humano ao erro. A palavra de Deus nos instrui sempre a fugirmos do mal, do que é errado, do que é pecado. Se porventura você saiu da igreja, retorne. Se porventura você está desanimado na caminhada, volte à prática da oração. Peça para que o Espírito Santo de Deus aqueça novamente o seu coração.
Se porventura você não tem desejo, não tem prazer em ler e estudar a Bíblia, em orar, em evangelizar, em estar em comunhão com seus irmãos, ore ao Senhor. Peça para que desânimo, fraqueza, frieza espiritual seja arrancado de dentro de você. Porque, como eu disse, no começo, na introdução da live de hoje, muitos chegarão até você, semelhantemente chegaram aos irmãos no tempo dos apóstolos e dirão: aonde está a promessa acerca da vinda do seu Senhor, acerca da vinda de Jesus, que desde o tempo dos meus avós eu ouço falando acerca disso? E Pedro diz: aparecerão escarnecedores com essa pergunta. Porém, eu prefiro morrer fiel a Cristo, crendo e acreditando na ressurreição dos mortos, crendo e acreditando que assim como Cristo ressuscitou, se eu morrer em fidelidade para com o Senhor, eu também ressuscitarei. Porém, se eu estiver vivo no dia do arrebatamento da igreja, no dia em que Cristo decidir vir para buscar a igreja, eu também tenho que estar preparado, na certeza de que, se eu estiver pronto, eu terei o meu corpo transformado em glória. Eu conseguirei um corpo incorruptível. Subirei aos ares e me encontrarei com o Senhor Jesus. Amém? Vamos concluir a live só resumindo os pontos. Depois eu quero orar por você. Você que ouviu essa palavra, entendeu essa mensagem. Você que ainda não é cristão. Você que ainda não confessou a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Aonde você está, você pode entregar sua vida ao Senhor. Você pode confessar Ele como seu Senhor e como Salvador. Você pode receber uma nova vida dada gratuitamente pelo Espírito Santo de Deus. Recapitulando, o primeiro benefício do arrebatamento da igreja é a garantia definitiva da nossa salvação. Se você for arrebatado, acabou. O que resta para você é somente a vida eterna com Deus. Segundo benefício do arrebatamento da igreja, você será livre da grande tribulação, das mãos do anticristo e da ira de Deus que será derramado sobre a terra. Terceiro benefício do arrebatamento da igreja, você receberá a maior vitória que alguém pode receber. Quarto benefício do arrebatamento da igreja será simplesmente o começo da vida eterna com Deus. Quinto benefício do arrebatamento da igreja, você desfrutará de uma alegria, de uma satisfação, de um prazer que você não dará conta de se conter. E tudo isso, toda essa alegria, toda essa satisfação,
todo esse prazer será pelo simples fato de você ter crido e acreditado em tudo o que está escrito na palavra de Deus. Sexto benefício do arrebatamento da igreja: você poderá ver o rosto daquele que por amor se desfez da sua glória, se fez carne e morreu no seu e no meu lugar. Amém? Vamos orar para concluirmos a live de hoje. Eu estou pensando em trazer ou em fazer outro dia da semana, mas trazer pregação expositiva. Pregação expositiva é ler o texto, expor o texto e aplicar o texto. Geralmente, uma das pregações que eu mais gosto é expositiva. A gente começa o capítulo, do capítulo 1, comenta todos os versículos e vamos até o final do livro. Um exemplo: se nós começarmos no Evangelho de Mateus, iremos apresentar expositivamente todos os capítulos e versículos presentes dentro do Evangelho escrito por Mateus. Se porventura nós decidirmos iniciar as lives trazendo essa pregação ou esse ensino expositivo em Atos dos Apóstolos, nós iremos começar do capítulo 1 até o último capítulo do livro de Atos dos Apóstolos, fazendo comentários bíblicos e aplicando todos os versículos. Então vamos estar vendo aí uma disponibilidade, um dia propício para nós começarmos a ler e estudar. Quem sabe nós iniciamos aí no final do ano, nós conseguimos pelo menos estudar todo o Novo Testamento. Já imaginou? Nós estudarmos todos os livros do Novo Testamento, capítulo por capítulo, versículo por versículo, muitas vezes você pegando um único versículo e dividindo ele em 4 partes, em 3 partes, em 5 partes, dando ênfase à palavra, à frase, ao texto, ao capítulo e todas as demais referências da Bíblia Sagrada. Então, vamos ver se a gente consegue aí criar uma live aí para nesse ano a gente estudar pelo menos todo o Novo Testamento. Eu não vou garantir o livro do Apocalipse, porque o livro do Apocalipse não é que eu não tenha entendimento ou compreensão dos versículos. É que até os maiores teólogos expositores, na interpretação ou nos comentários bíblicos, ele pode estar expressando e comentando a sua opinião particular acerca daquele assunto. Mas pelo menos de Mateus até Judas, nós poderemos comentar, trazendo contexto histórico, quem escreveu, por que escreveu, para quem escreveu, o que o autor queria transmitir para os irmãos que receberam a carta, o porquê que ele escreveu, aonde que ele estava, qual tempo, qual período, qual ano que ele escreveu aquele livro, já para trazer uma introdução, depois vamos abordando aí cada versículo, amém? Então vai orando aí para Deus dar graça e mais entendimento para que a gente possa ir até o final do ano e começar o mais breve possível uma outra live, que da segunda-feira elas são temáticas. Isso daqui é mensagem temática. Vocês sabem que existe 3 tipos de mensagem: a textual, a temática e a expositiva. A temática é a mais fácil, a mais simples,
de pregar, de explicar e de se entender também. A expositiva é mais complicado, porque você tem que ir mais profundo no texto, tem que trazer mais as referências bíblicas, tem que se aprofundar mais, às vezes tem que, num único versículo, você apresentar detalhadamente, ali já é mais complicado. A textual é aquela que você pega a história que você leu e explica ela de uma forma mais superficial. Amém? Deixa eu orar por você em nome de Jesus. Soberano Deus, grandioso Pai, soberano é o Senhor, exaltado e glorificado seja o teu santo nome. Tu és o Deus único, justo e verdadeiro. Glorificamos ao Senhor pelo momento em que nós estivemos aqui e entendemos aí, pelo menos além da introdução, pelo menos 6 pontos que diz respeito a benefícios que serão alcançados por meio do arrebatamento da igreja. Glorificamos ao Senhor por essa promessa. Essa é a esperança presente no coração de todo cristão, que chegará o dia em que nós teremos os nossos corpos transformados, não sentiremos mais dor, angústia, aflição, tristeza, desespero, ansiedade, mas nós passaremos a desfrutar da eternidade com Deus. Senhor, que nós possamos iniciar uma segunda live no decorrer da semana, onde estudaremos aí pelo menos 26 livros do Novo Testamento. Dai-nos graça, entendimento, perseverança, para que possamos ter firmeza e compromisso. Conseguimos vencer mais uma segunda-feira, onde nós nos propomos a nos colocarmos diante do Senhor, ensinando a tua palavra em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe sua vida, sua casa e toda a sua família. E até a próxima segunda-feira. Se porventura iniciarmos o estudo expositivo antes disso, certamente eu estarei avisando aí nos stories, de alguma forma, pelas redes sociais. Até mais, que Deus abençoe muito a sua vida, em nome de Jesus.